tempo deixa. Gostaria, portanto, de agradecer aos irmãos, à igreja. Pude estender esse agradecimento na última quinta-feira, pela oração dos irmãos ao meu favor, por minha família, por estes dias que estivemos ausentes. Ficamos aqui 3 semanas ausentes da igreja, fomos até o estado do Mato Grosso do Sul, visitar os parentes da minha esposa, permanecemos ali por alguns dias, fizemos uma viagem abençoada. Fomos para visitar, fomos para descansar, os irmãos têm procurado, estão perguntando, descansou? Descansei, graças a Deus, estamos muito bem, comemos bastante, mas não deixamos de congregar, não deixamos de participar dos cultos, não deixamos de orar. Tivemos o privilégio de poder visitar muitos amigos, irmãos, pastores, e deixamos ali, quando de lá saímos, ainda jovens, fui visitar a igreja onde me converti, e foram dias de alegria, de provisão de Deus, de contentamento, um dia abençoado, e retornamos em paz. Estamos aqui e eu quero agradecer a igreja, agradecer aos irmãos, agradecer aos obreiros, agradecer ao pastor pela oração, pela paciência. Aqui está minha cartinha assinada. Muito obrigado. No retorno desta viagem, eu estava acompanhada com a minha cunhada, Claudelice, nós a chamamos de Ninho, e eu desejando fazer uma surpresa. No meio do caminho, passei por uma cidadezinha chamada Mirante do Paranapanema. Ela, juntamente com seu esposo, o pastor Antônio, passaram ali por alguns anos, foram pastores daquela igreja, daquela cidade, e eu estava passando ao lado da cidade. Então eu sei que ela tem muitos irmãos, muitos amigos, deixaram muitos amigos que se relacionam com eles até hoje mesmo, estão lá em Montevideo. Então eu, passando próximo, disseram que passaria. Então foi muito feliz, muito surpreso, alegre demais. E passamos. Em uma parada de 40 minutos, eu pude observar algumas coisas. E entre elas, quando ela chegou, foi muito recebida por alguns irmãos, amigos, na rua mesmo. Enquanto ela estava sendo recebida, e abraçando os irmãos, eu me pus a conversar com o obreiro dele, o presbítero. E numa conversa de 30 minutos, nos alegramos, falaram com meus olhos, muito felizes. Eu não conhecia e ele não me conhecia, mas como crente salvo no Senhor Jesus, nos alegramos. Mas ele estava manifestando uma satisfação, uma alegria tão especial, tão grande, que me fez lembrar da nossa igreja aqui. Qual era o motivo da sua alegria? Eles estão felizes por demais, porque com a separação da cidade de Presidente Prudente, tornando-se um tempo conforme, foi designado para mim um pastor, um homem de Deus, uma liberação, e esse pastor, com algumas atitudes, algumas de cunho administrativo, outras até de orientação à igreja, pôs-se a demonstrar para a igreja e para os obreiros que ali estavam que nós fomos postos, nós somos salvos, certo para herdar a eternidade, para chegar ao céu, por graça e misericórdia de Deus, mas antes, enquanto aqui estivermos, para servir. E ele dizendo que o pastor estava demonstrando, culto após culto, naqueles poucos meses que ele estava ali trabalhando, e a igreja, ela merece o melhor. Que a igreja, como noiva do Cordeiro, que a igreja, como menino dos olhos do Senhor, ela deve ser bem cuidada, deve ser bem tratada. E ele estava muito feliz por isso, por esta percepção que, embora muitos na igreja, ele, embora conhecesse, mas na prática não havia vivenciado. E agora ele manifestou essa alegria. Como era importante perceber, quanto era importante ir percebendo que nós somos chamados para ser servos, a alegria que está em servir. A alegria que está em servir. Gálatas, capítulo
capítulo 5, versículo 13, acho que é esse texto, coloca ali para mim, se eu não estou errado, Gálatas 5, 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servirmos uns aos outros. Se há uma lição que aprendemos do Senhor Jesus, é servir. Portanto, irmãos, eu deixo aqui esta palavra de ensino dos irmãos e compartilho com os irmãos esse breve relato, testemunho, né? E chamando a atenção dos obreiros, dos oficiais, daqueles que estão diante de Deus, honrados por Deus na gestão de um trabalho, um departamento, né? Que haja em nosso coração um santo temor, que haja em nosso coração o desejo de servir, que façamos com dedicação, façamos com amor, façamos com carinho, que possamos servir, porque ao servirmos uns aos outros, estamos servindo a Deus. Amém? Deus abençoe. Muito bem, vamos então para a leitura do texto bíblico, que está lá no Salmo de número 90. Salmo de número 90. Nós vamos ler, não um salmo longo, não um salmo curto, vamos ler todo o salmo. Diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na corrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e cai, ou seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor turbados. Diante de ti puseste nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volte, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos aparecem as tuas obras, e os seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras de nossa mão. Sim, confirma a obra de nossa mão. Bem, muito bem, obrigado pelo texto. Meus irmãos, nós, ao lermos esse texto, não é difícil perceber que trata-se de uma oração que foi realizada, foi feita por Moisés, um homem de Deus, homem chamado, homem foi separado, preparado por Deus para o exercício de uma obra tão tremenda, tão especial. Homem
cuja história e cuja vida no Antigo Testamento marcou, foi um marco, e para nós tem sido alvo de tantas mensagens e tantos ensinamentos. Ao realizar essa oração, eu gostaria de inverter o versículo de número 12, e compartilhar com os irmãos alguns aspectos importantes dessa oração. São poucos, gostaria de compartilhar pelo menos 3 aspectos importantes dessa oração. E o versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Essa sabedoria aqui, como temos ouvido com muita frequência aqui nesta igreja ao longo dos últimos anos, certamente não se trata de um conhecimento intelectual, não se trata de um conhecimento resultado de muita leitura, muito estudo, de conhecer e saber sobre várias ciências. Não. Essa sabedoria, que foi aqui alvo da oração de Moisés, onde ele pede a Deus: Senhor, ajuda, dá-me um coração sábio, ajuda-me a contar estes meus dias, ajuda-me a aproveitar cada momento para estar na tua presença. É resultado, irmãos, daquilo que Isaías, no capítulo 54, versículo 3, ele diz. Isaías capítulo 54, versículo 3, diz assim: Deus, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. 54, 13. Desculpa, eu falei 13, né? 13, fala. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Esta sabedoria é a sabedoria que Moisés pede a Deus. É a sabedoria que ela vem, que ela nasce, que ela desenvolve, que ela cresce no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, e que nos faz viver melhor, nos faz desviar do mal. É a sabedoria que nós adquirimos quando somos ensinados por Deus, somos ensinados pelo Senhor. Daí a importância de nós estarmos diante de Deus com um coração desejoso de conhecer a sua vontade, de conhecer o seu querer. O apóstolo Paulo, quando escreve a segunda epístola a Timóteo, ele, sabendo que seus dias eram breves, ele estava preso, havia sido preso pela segunda vez, estava em Roma. Logo após esta carta, na verdade um conjunto de cartas, a primeira Timóteo, a segunda Timóteo e Tito, ele pouco tempo depois, segundo conta a história, foi decapitado. Havia cruz ali na região leste de Roma. Ele, ao escrever ao jovem pastor, ao jovem Timóteo, ele, mesmo sabendo que seus dias estavam abreviados, ele pede que um companheiro obreiro, que ao passar, ao sair da região de Éfeso, onde estava Timóteo, ele enviasse aos soldados de Paulo a carta dos livros, a carta dos pergaminhos. Havia um desejo, certamente alguns daqueles pergaminhos eram de documento pessoal, mas a história relata que grande probabilidade, a possibilidade que aqueles pergaminhos fossem relatos de textos dos profetas. Havia esse coração do desejo, mesmo já aberto, da sua partida, e ele relata isso nos capítulos 3, capítulo 4 de Timóteo, de conhecer, de saber, de estar próximo, de ter comunhão com o Senhor. Essa sabedoria é a sabedoria que advém do que nós aprendemos de João capítulo 6, versículo 45. João 6, 45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Entendam então que essa sabedoria que é pedida a Deus por Moisés é uma sabedoria que não nos faz afastar de Deus, mas nos faz aproximar de Deus, nos faz querer estar próximo de Deus, nos faz querer desejar as coisas de Deus, nos
faz querer ser parecidos com Cristo, ser parecidos com o Senhor, nos faz querer a ser mais crentes, né? Mais genuínos, mais legítimos. Não é uma sabedoria que nos distancia das coisas simples, mas uma sabedoria que nos aproxima da simplicidade de Deus, mas da comunhão com o Senhor. Aleluia! O ano passado esteve conosco aqui o irmão o pastor Jorge, e eu não me esqueço de uma das suas falas, onde ele disse que essa sabedoria, essa oração, ela não é resultado de dias que se foram, de dias que passaram, mas ela é resultado de dias contabilizados. Faz essa frase que ele usou. Quando nós contabilizamos cada dia que passamos a presença de Deus, quando nós perguntamos o que é que eu pude aprender hoje, quando eu saio do culto, vou para casa, né? E quando eu me ponho a refletir, a meditar nos hinos que foram louvados, nas mensagens que foram ensinadas, nos testemunhos que foram passados, quando eu me ponho a meditar nisso, eu me ponho a agradecer ou me ponho a corrigir, né? Porque esta palavra, ela muitas vezes vem a nós no sentido de exortar. Há pouco dissemos que nós somos postos aqui para servir ao Senhor, para servir a igreja, para servir aos irmãos. Deve haver, e é o que tem acontecido no coração dos irmãos que têm falado da igreja, os irmãos que têm ministrado, que têm estado dentro do grupo, né? Um sentimento de servir, um sentimento de dar o melhor de si, um sentimento de ser um instrumento, um canal através do qual eles possam ser abençoados, através de uma palavra de edificação, de uma palavra de conforto, de uma palavra de consolo, não de uma palavra de acusação, mas uma palavra que possa trazer no coração, ajudar brasa no coração e aquecer o coração. Amém? Glória a Jesus. Quando nós então, preocupados com esse comportamento, quando nós diariamente nos perguntamos o que Deus me permitiu ouvir hoje, o que Deus me permitiu ver hoje, nós, irmãos, vamos alcançando um coração sábio. Cada dia que passa, nós vamos alcançando um coração segundo o coração do Senhor. Amém? Muito bem. Isso posto, nós então gostaríamos de compartilhar alguns aspectos que tendo ser bastante importante e uso nesta oração. O primeiro deles, irmãos, ele se afina com o que nós ouvimos lá em Jó, capítulo 14, versículo 5. Qual é? Quando nós lemos, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios, nós podemos entender, podemos compreender o texto, que somente Deus sabe quantos dias vivemos. Nós não sabemos quanto tempo estaremos vivos. Não sabemos. Jó 14,5 diz: visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, tu lhe puseste limites e ele não poderá passar além deles. Isso é uma tradução, outra tradução, irmãos, Deus é quem sabe quanto tempo veremos. Por que entendemos ser importante esse entendimento? Né? Somente Deus sabe quantos dias vamos viver. Ora, podemos então daqui tirar duas advertências, ou advertência para duas classes de pessoas, para dois tipos de comportamento mental, de postura. Né? Primeiro, advertência àqueles que se entregam, que diante de uma adversidade, diante de um problema, diante de uma situação ruim, diante de uma catástrofe, diante de uma situação que trouxe dor, ele se entrega e fica aguardando a morte chegar. É uma advertência. Uma advertência para que você se espere, para que nós nos despertemos e não tenhamos esse comportamento. E nós, irmãos, entendamos que os nossos dias estão diante de Deus e que possamos atender a orientação, a instrução do apóstolo lá no Testamento, diz: olha, reunir o tempo, que esses são muito maus. Ou seja,
aproveitar o tempo da melhor forma possível. E os dias são difíceis, os dias são ruins. E como nós podemos aproveitar o nosso tempo? Não é? Alcançando um coração sábio. E um coração sábio entende que nós não devemos ficar aguardando, né, a morte chegar. Nós estamos vivos. Se Deus tem nos dado vida, então aproveitemos a vida que Ele tem nos dado para estar diante dEle. Ainda há tempo para orar, ainda há tempo para evangelizar, ainda há tempo para soprar a cinza, ainda há tempo de se colocar diante de Deus e buscar o batismo do Espírito Santo. Você pode dizer, mas faz tanto tempo que eu busco ao Senhor e o problema não mudou. Há tanto tempo que eu busco a Deus e ainda não fui batizado. Há tanto tempo que eu estou vivendo com essa situação ruim, este mal. Ainda há tempo de buscar o Senhor, ainda há tempo de estar diante de Deus, de procurar conhecer a vontade, o querer de Deus, de colocar o rosto em pó e procurar saber, Senhor, faça em mim o teu querer, faz-me compreender a tua vontade, conhecer o teu propósito. Mas essa advertência também pode ser destinada aos que ignoram que quem sabe o tempo é Deus. E quando alguns ignoram isso, acham que nós temos todo o tempo. Nós temos todo o tempo do mundo. E ficamos postergando, ficamos deixando para frente. Vamos deixar isso para frente. Lá na frente eu cuido. Lá na frente eu trato, lá na frente eu vejo, lá na frente se eu vou pensar nisso, por hora eu vou aproveitar, eu vou regalar. Irmãos, nós não sabemos quanto tempo temos, nós temos o já, o agora, o amanhã pertence a Deus. A Bíblia diz, é hora de despertarmos os sonhos, é hora de estarmos alerta, é hora de trabalharmos porque é dia, porque a noite certamente virá. E quando a noite vier, quando as dificuldades, os problemas, o enfado, a enfermidade, quando essas coisas vierem, essas coisas serão um obstáculo para nós desenvolvermos, para nós trabalharmos, para nós produzirmos. Então é hora de trabalhar, é hora de servirmos a Deus, é hora de evangelizarmos, é hora de conhecermos o que o Senhor tem para nós, é hora de promovermos um ambiente de paz em nosso lar, junto à nossa família, é hora de nós estarmos atentos com os nossos deveres, com relação aos nossos parentes, aos nossos cônjuges, aos nossos filhos. Eu não posso esperar que lá na frente, o meu filho ele prospere, eu não posso esperar lá na frente que a minha vida prospere, que eu seja bênção, que meu filho seja instrumento de bênção, se eu não aproveitar o agora, o já. Esta é um aspecto interessante desta oração. Somente Deus sabe quantos dias viveremos. O segundo aspecto que é importante dessa oração é que nós, ou aqueles cristãos que são cuidadosos, eles oram a Deus para pedir ajuda do Senhor. Ajuda para quê? Para não desperdiçar do tempo. Se nós temos dificuldade para administrar o tempo, para administrar a nossa vida, a Bíblia diz que se falta sabedoria, nós devemos ir a quem? Ir ao Senhor e buscar a Deus. Nós podemos compreender que esta é uma situação importante, um pedido importante desta oração. O cristão cuidadoso pede a ajuda de Deus para saber aproveitar o tempo. Há alguns anos atrás, eu tive o privilégio de poder visitar o pastor Sebastião da vez em seu leito, poucas semanas antes da sua partida. Ao chegar no seu apartamento, eu encontrei um homem alegre, com os olhos brilhantes, mas um homem com um corpo completamente debilitado. Os que viram e lembram-se dele nos períodos finais da sua vida, lembram que eu sofria muito com o Parkinson, E ele tremia muito. E ele deitado na cama, não pôde se levantar,
chamou do seu lado, pôs a mão no meu joelho e disse assim: filho, a voz fraca, sirva a Deus com alegria, sirva a Deus com devoção, sirva a Deus com dedicação, dedique-se ao Senhor, que o Senhor cuidará de ti, o Senhor cuidará de você. Quando eu achei que estas eram as recomendações, ele faz uma pausa e diz: mas cuide do seu corpo, cuide, ele é o instrumento de Deus, ele é o templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Cuide, não seja rebelde, não seja relaxo, não seja descuidado para com o corpo, cuide. E eu jamais disse que Paulo. Há pouco o pastor disse aqui do mal que nos assola, que assolava a humanidade, que é as tantas enfermidades. Glória a Deus, porque a recomendação é sábia, a recomendação de Deus, nós devemos estar diante de Deus orando, buscando ao Senhor, para que o Senhor nos livre do dia mal, o Senhor nos livre do lado passageiro, o Senhor nos guarde de tudo isso. Mas a oração, pedindo um coração sábio, permite-nos também compreender que há em nós, porque Deus tem nos dado essa faculdade, de que precisamos estar atentos a este dever que é nosso. Eu não posso prescindir do sono, não posso prescindir de uma alimentação adequada, não posso prescindir de uma vida tranquila, pacífica. É lógico, é certo que vivemos tantas aflições. As demandas que nos vêm, nos afligem, muitas vezes tirando-nos até o sono. Mas é o teu dever, é o nosso dever cuidar. Agora, se eu com muito carinho na igreja, a noiva de Cristo, entendo, por favor, irmãos, nós, não quero fazer aqui apologia à cultura, ao culto do corpo, mas se nós não cuidamos devidamente daquilo que comemos, se nós somos desregrados, e a Bíblia concernente a isso, ela adverte para o aspecto, por exemplo, da gula. Quanta gente gosta, quanta gente que come com os olhos e começa depois a trazer e não se sacia, não tem limite. Fartas, até, como dizia o meu velho avô, ficar faltando ar. Tendo um receio enorme de que amanhã não teremos comida. Irmão, isso é um descuido. Pessoas que, alguns anos atrás, o pastor Paulo estava ali e falava sobre vícios. E falando sobre vícios, ele começou a orar pela igreja, e oração após oração, alguns irmãos entenderam se estar escravizados por alguns vícios. Eu lembro que ele contou a história do irmão e veio pedir oração para que Deus libertasse do gelo. Ele comia muito gelo, não conseguia dormir sem comer gelo. Era uma coisa terrível. Pessoas que se entopem de doce, de refrigerante, guardadas, proporções, e uma coisa que eu disse, de muito cuidado, irmãos. Mas, irmãos, temos que orar a Deus, para que Deus nos guarde. Mas eu não sei fazer outra coisa, a não ser comer 2 quilos de chocolate por dia. Depois a diabetes vem e fala: pastor, me ajuda. Irmãos, um coração sábio permite-nos compreender que você tem competência, que você deve cuidar do dom que Deus te deu, que é a vida, e que essa vida ela pode ser uma vida abundante, uma vida aos cuidados do Senhor, irmãos. Deve ser uma vida saudável. Pastor, você está querendo dizer que o gancho não estou dizendo nada. Estou dizendo que ficar restrito a esse pensamento. Irmãos, o cristão cuidadoso pede ajuda ao Senhor, pede ajuda a Deus, para que o Senhor instrua a aproveitar o tempo, os dias na presença de Deus. Aleluia. Em fevereiro do ano passado,
Senivaldo está aí? Volta aí. Deus deu ao Senivaldo a oportunidade de trazer uma mensagem aqui, nesta igreja. E a mensagem estava lá em Crônicas, Segundas Crônicas, capítulo 26. No versículo 5 e no versículo 15, relata a história de Uzias. No versículo 5 de Segundas Crônicas 26, a Bíblia diz que Uzias orou a Deus, pediu a Deus instrução, pediu a Deus graça, pediu a Deus que orientasse. E no versículo 15 do mesmo capítulo 26, a Bíblia diz que Deus o ajudou. Que Deus o ajudou. É certo que a mensagem do desdobramento, sabemos qual foi o fim daquele homem. Mas nesse tempo da sua vida, ele orou ao Senhor dos coisas de Deus, e a Bíblia diz, e Uzias foi ajudado pelo Senhor. Aleluia. Deus nos ajuda, irmãos, em toda a nossa jornada. O Santos cantou aqui que muitas vezes oramos, né? Pedindo socorro a Deus, porque ao recorrermos muitas vezes ao socorro horizontal, nós vamos, mas Deus é um Pai amoroso, sempre presente, pronto a estender a sua mão e nos ajudar. Agora está em nós, é o nosso dever fazer o quê? Recorrermos a Deus, pedir, Senhor, ajuda-me em minha fraqueza, ajuda-me em minha pouca fé, ajuda-me em minhas limitações, porque o Senhor está pronto a te ajudar, meu irmão, minha irmã. Deus está pronto a lhe ajudar. Se você vive aí com uma situação e não consegue resolver, largue mão de tentar resolver só, vá aos pés do Senhor, vá aos pés de Jesus, vá aos pés de Deus, e Ele lhe ajudará no tempo oportuno. O Senhor ouvirá a sua oração, responderá, e você sentirá a presença de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eu gostaria de finalizar dizendo um outro aspecto importante dessa coisa. Nós, irmãos, precisamos compreender ou lembrar-nos que a jornada, os caminhos, os vales, os montes pelos quais Deus nos faz passar, não é para nos derrotar, mas é para nos aproximar dele. Aleluia. Não é para nos deixar tristes, mas para nos dar um coração sarado. À medida que nós nos contabilizamos nossos dias, à medida que eu vou avaliando e valorizando o tempo que Deus tem me dado na sua presença, na sua casa, ouvindo os testemunhos, sendo alvo da misericórdia, do amor, da provisão de Deus, o meu estarei alcançando um coração sábio. Um coração sábio. É importante nós entendermos que Deus não tem prazer na morte. Deus não tem prazer em fazer sucumbir. É permite que muitas vezes padeçamos, sofremos muitas dores, mas mesmo com estas dores, mesmo com esse padecimento, o Senhor permite que através deles possamos alcançar um coração que conheça o seu querer, que conheça a sua vontade. E é por isso que nós muitas vezes temos um comportamento em que o mundo imputa como loucura, como louco. Mas como é possível, a pessoa estar agradecendo? Como é possível a pessoa estar louvando num culto de sepultamento? Como é possível a pessoa estar firme no propósito, estar firme na jornada, com tanto problema, com tanta adversidade, com tantas dores? Isso é possível porque nós conhecemos, sabemos em quem temos crido, sabemos que o Senhor está conosco, que
nós alcançamos um coração sábio, nós alcançamos conhecimento. E ao se conhecer a vontade de Deus, ao se conhecer o plano de Deus, ao se conhecer a vontade de Deus, há plena libertação da ignorância espiritual. Laço de muitos estão aprisionados. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15, por gentileza, coloque aí. Eu estou dizendo, falta tudo sentido, eu quero encerrar aqui com esse texto e depois como assim começa. Aleluia, glória a Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. E fecha com esse texto, irmãos, a sentença com qual iniciei falando sobre céu. É sabedoria servir. É sabedoria poder atender ao que eu vou necessitar. É a sabedoria de Deus poder abrir mão da sua vontade, do seu direito, em prol do direito do ser humano. Isso é sabedoria. Isso faz com que nós caminhemos segundo o querer de Deus. Quando entendemos isso, entendemos que quando Cristo morreu por todos, morreu por você, morreu por mim, para que nós possamos viver, não para nós, mas viver para Cristo e para aqueles para quem Cristo morreu. Aleluia. Aquela frase Jim Elliot disse o seguinte: não é tolo quem deixa o que não se pode reter para alcançar o que não se pode perder. Não é tolo quem deixa o que não se pode reter para alcançar o que não se pode perder. Sabe quem foi Jim Elliot? Jim Elliot foi um missionário americano que desde muito cedo entendeu a chamada de sua vida. E na sua juventude, entendendo o chamamento de Deus, ele deixa os Estados Unidos e vai para o Equador com um propósito: evangelizar uma tribo indígena ainda não alcançada, tribo que ainda não havia tido contato com o homem branco. E quando ele vai para o Equador, ele leva consigo mais 4 companheiros, mais 4 jovens crentes, que foram missionários naquela região. E ele, com o coração cheio de amor, conhecendo os perigos, ele pega um avião e desce na região onde era habitada por aquela tribo. A história relata que os seus companheiros, sabendo do perigo, foram armados, missionários armados. E eles desceram a costa tribo. E quando desceram, eles perceberam que alguns guerreiros vieram ao seu encontro. E Elliot pede aos seus companheiros que não usem as armas, que abram mão das armas. E eles não usam as armas. E o que acontece? Os 5 são mortos. Jovem obreiro, jovem missionário, no Equador, é morto com mais 4 jovens cristãos. Ele deu a vida a um propósito, a alcançar aquela cruz. Pastor, mas ele não alcançou. Pois bem, sabe o que aconteceu? Aconteceu que, logo após esse episódio, mesmo chocados, mesmo com o coração pesado, um coração dolorido, as esposas daqueles jovens foram àquela vida e começaram a trabalhar. E muitas almas foram alcançadas.
aquela comunidade foi alcançada, vidas foram salvas e um grande trabalho de Deus alcançou aquele lugar. Glória a Deus. Não é tolo quem deixa o que não se pode reter para alcançar o que não se pode perder. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém. Nós podemos agradecer a Deus por essa palavra. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar em pé, vamos sentar o hino da harpa. Hino 564, para que nós possamos orar e despedir as bênçãos do Senhor. Enquanto o pastor Romulo ensinava sobre o capítulo Salmo 90, verso 12, ensina-me a contar os dias, para que alcancemos corações sábios. Me veio a lembrança também, Ciro, e antes ainda de cantarmos, eu quero lembrar os irmãos que amanhã, às 19 horas, nós teremos aqui uma reunião, 30 minutos no máximo, com todos aqueles que desejam trabalhar no departamento de visita, visitando os lares, com todos aqueles que desejam trabalhar nos cultos nas casas. Nós precisamos estabelecer cultos em casas. Nós temos famílias que estão aceitando Jesus, nós temos lugares que já poderiam ser um ponto de pregação. Então nós precisamos de irmãos dispostos a trabalhar. Vem amanhã às 19 horas para nós conversarmos um pouco e vermos qual vai ser a orientação de Deus para esses trabalhos. E ainda lembrando que nós teremos ceia no próximo domingo às 9 horas da manhã, sabendo que às 8 horas também estaremos aqui já orando e buscando a paz do Senhor. Se você não puder chegar às 8 horas, chega às 8h15, tá bom? 8h20, tá bom, 8h30, vai. Mas chega antes para orar um pouquinho. Ore, busque o Senhor. Vamos cantar 564. Se na vida as vagas procerosas se com desalento julgas tudo vão, poucas muitas bênçãos dizes uma vez, e verás o Deus do quanto Deus já fez. Outras bênçãos dizes todas de uma vez.
quantos dias, em quantos minutos, em todos os segundos, e somos alcançados e socorridos pelo Senhor. Aleluia, tenha um coração agradecido a Deus. Bom, Pastor Lázaro. Céleste Père en Jésus-Christ, merci. Merci pour grâce pour bien faire ou que vous demandez pour nous compter, bien faire ou du grand devant nous. Merci Seigneur parce que à ce au présent dans le temps. Merci parce que ou là, ou toujours là, ou pas jamais absent, ou pas jamais en retard. Merci Seigneur. Parce qu'à cela, on va dans un service qui montre nous vraiment route pour nous suivre la prochaine. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, que ton Saint-Esprit Saint, que ton Saint-Esprit Saint, capable de couvrir chaque monde qui l'a, et qu'on va sortir, on va aller à la caillou, rempli de joie, rempli de bienfaits que nous débattons à cela. Nous fait ça pour nous, Jésus. Nous prions. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous prions. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous prions. Ce n'est pas parce que nous bons, nous disons. Amém. Amém. Glória a Deus. Você entendeu o francês que o pastor Ernesto Lázaro orou? Quantos entendem francês aqui? Em nome de Jesus, agora você entendeu, né? Deus entendeu tudo. Ele entende inglês, português, francês, alemão, a língua indígena. Ele entende até as palavras que você tenta falar e não consegue falar direito. Ele entende. E ainda nos batiza com o Espírito Santo. E entende aquilo que nós não entendemos. Aleluia. E o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E Ele entende. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com esta amada igreja. Que todos digam amém. Deus abençoe.